Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós escolhemos clássicos da literatura espírita para ler e analisar junto com vocês. O livro que estamos analisando no momento chama-se Voltei e foi ditado a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão Jacó, pseudônimo do espírita desencarnado, naturalmente, Frederico Figner, trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Mas, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos aproveitar para cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Lúcia Pelon, boa tarde, Silvia, boa tarde a todos, boa tarde, Lúcia, que bom que você está aqui, né? Maria Cláudia, boa tarde, Silvia, a todo o grupo, boa tarde, querida. Nossa querida Eronides também, boa tarde, Silvia, a todos, ótimo estudo, com certeza, se Deus quiser. Juliana também aqui conosco, boa tarde, Juliana, que bom que você está aqui, né? Muito bem, pessoal, mas como nós sempre fazemos, hoje meu cabelo não quer ficar direito, né? Como nós sempre fazemos, né, antes de iniciar os nossos programas, vamos orar, né? Porque a nossa web rádio é uma web rádio espírita e é um hábito de todo espírita orar sempre antes de qualquer atividade, né? Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e que irão nos assistir mais tarde, através do nosso vídeo que ficará gravado no nosso canal do YouTube, né? A elevarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, fazerem esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido, nosso amado amigo, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela oportunidade bendita desta encarnação. Esta oportunidade que o Pai nos oferece para podermos reparar os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos, buscar identificar as nossas más tendências, os nossos vícios e eliminá-los, a fim de podermos retornar à verdadeira vida quando para lá formos chamados de volta, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para esta jornada terrena. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Voltei, do Irmão Jacó, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ok? Vamos agora cumprimentar a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima. Boa tarde, Silvia, a todos os irmãos. Boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Muito bem, pessoal. Deixe-me até colocar aqui, vejamos, uma colinha, né, do que será o nosso capítulo de hoje. Vejamos se eu tenho aqui, para poder disponibilizar para vocês.
Vejamos. Vejamos se eu encontro aqui. Opa, temos que... Hoje nós vamos começar o capítulo 3, né? Deixe-me colocar aqui para vocês poderem acompanhar. É o capítulo 3, cujo título é Em Pleno Transe, não é? Em Pleno Transe é o título do capítulo que nós iremos estudar hoje, né? Em Pleno Transe. Assim vocês vão poder, quem entrar depois, vai poder saber qual o capítulo que nós estamos estudando hoje, né? Então, deixe-me colocar aqui para vocês. Pronto. Agora estamos bem, né? Tudo certinho. Então, olá, Rosana, tudo bom? Que bom que você chegou, querida. Bom tê-la conosco, né? Bom, pessoal, como eu estava falando, né? Hoje nós vamos iniciar, agora já coloquei para vocês poderem acompanhar, vamos iniciar o capítulo 3 do nosso livro. Né? Esse livro está tão encantador, que está nos trazendo tantos ensinamentos, não é? Então, vamos lá. Em pleno transe. Amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Ele está falando aqui, Marta é a filha dele, né, que nós vimos no último capítulo, que foi recebê-lo e ampará-lo após a desencarnação. E ele ficou muito feliz com isso, não é? E ele está dizendo que ele queria externar toda a sua felicidade, né? Todo o júbilo que ele estava sentindo naquele momento, né? E queria falar isso assim, a alta voz, né? Só que ele diz o seguinte, que os membros dele, né, estavam inteiriçados e os órgãos da fala estavam em descontrole. Então, ele não conseguia externar o que ele estava sentindo, né? Oi, Verinha, boa tarde, tudo bom, querida? Que bom que você chegou. E aí, gente, o que acontece? Ele diz que não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, sem pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava, né? Aliás, o que pedir, aliás, ele diz, né? Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, o que pedir além daquela infinita felicidade, né, que o devotamento filial estava proporcionando a ele? Ou seja, ele estava com certo desconforto, né? Ele diz que estava com certo desconforto. Olha o que ele fala, né? Que ele não tinha um perfeito conhecimento da posição em que os familiares dele estavam ali se movimentando. Os olhos dele estavam perturbados, ou seja, ele não tinha uma visão muito clara, não é? E sentia uma sensação de esmagamento que percorria o corpo dele todo, né? Mas ele não se sentia no direito de pedir, né, alguma coisa a mais, além daquela felicidade que ele estava sentindo por constatar o devotamento da filha ali ao lado dele. Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo não consegui. Vocês observem aqui, né, o estado de perturbação que o espírito atravessa logo após a sua desencarnação, né? Aqui, obviamente, que nós temos que observar que cada caso, né, cada caso é um caso. E, estranhamente, Frederico Figner, um espírita trabalhador da seara espírita, trabalhador do movimento espírita, experimentou toda essa perturbação, mesmo sendo um trabalhador, né? E aí é muito interessante chamar a nossa atenção, porque muitos espíritas acreditam que pelo simples fato de serem espíritas, pelo simples fato de frequentarem a casa espírita lá uma vez por semana, de repente trabalhando como médios, dando passe, uma coisa ou outra, que eles vão ter uma passagem, né,
um momento da desencarnação muito suave e tranquilo, sem grandes perturbações. Mas, gente, é muito mais do que isso que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos verdadeiramente viver voltados para o bem, né? Procurar viver segundo os ensinamentos do Cristo, ser pessoas verdadeiramente boas, né? Amorosas, dedicadas, sem nos envolvermos, né? Sem buscarmos nos envolver, ou melhor, buscando não nos envolver com situações menos felizes do nosso dia a dia, sobretudo dentro da nossa própria casa espírita, né? Onde, infelizmente, vemos tantas vezes conflitos, né? Desentendimentos, malquerências e coisas do gênero. Então, vocês vejam que um trabalhador dedicado da doutrina teve, né, toda essa perturbação e teve a ajuda da filha. Mas você veja que ele queria falar e não conseguia, ele sentia uma sensação de esmagamento por todo o corpo, né? E ele diz aqui, tentei alinhar as minhas ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, mas não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta, a filha dele, afagou minha fronte e falou meiga: os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. Né? Então, você veja que naquele momento assim, de transição, todos ficamos meio perturbados. Né? Imagine os irmãos que não buscam viver, né, em serenidade, não buscam viver fazendo o bem verdadeiramente. Né? Então, vamos lá. E aí a filha notou, né, que ele estava um pouco agitado e disse para que ele se acalmasse, né? Vamos fazer a nossa oração. Os benfeitores espirituais estão desatando os últimos elos, estão desatando realmente os vínculos que ainda ligam o corpo material ao seu corpo espiritual. Ou seja, acalme-se. Vamos dar tempo ao tempo. E, enquanto isso, vamos orar, porque a oração é sempre o melhor recurso para todas as nossas dificuldades, né? Como a gente costuma dizer, ora e melhora, né? Oi, Magali, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você chegou, né? Muito bem. E aí, vamos lá. O próximo subtítulo que nós temos é o Salmo 23. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Ou seja, ele não conseguia organizar os pensamentos. Né? Ele está dizendo, não conseguia. Né? Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, via a filha levar-se ao alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. Ou seja, ele estava com uma certa dificuldade, a respiração dele também estava difícil e tudo mais. Ele diz que estava com a respiração difícil, como nos derradeiros, nos últimos dias dele de luta, né, com a enfermidade no corpo físico, mas que ele conseguiu perceber, né, a filha dele se elevando e repetindo com uma voz tranquila e pausada as expressões do Salmo 23. E com isso, ele pôde captar melhor o sentido do Salmo 23 que ela estava falando. E aí ela dizia assim: o Senhor é nosso pastor. Que lindo, né? Nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma. Conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao Senhor. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo.
certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Que lindo, né? Observa que esse Salmo 23, que a filha tão amorosamente recitou aqui para o pai, diz tudo, né? Diz que tenhamos confiança, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu caminhe por um vale de sombra e morte, não teremos mal algum, né? Não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ou seja, ela escolheu exatamente as palavras certas para acalmar o coração do pai dela, que estava naquele momento se desligando, né? Do corpo espiritual, aliás, do corpo material. Havia ocorrido, já estávamos finalmente, né, ali do desligamento, e ela então apareceu ao pai, ele pôde vê-la e tudo mais, aquela angústia inicial, e ela estava ali ao lado dele e encontrou as palavras perfeitas, né? As palavras perfeitas para acalmar o coração dele. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. E aí, se nós vamos pensar, né, para ele sentir dor, de repente, ele está falando, né? Eram resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Acredito eu que para ele estar sentindo, né, essas dores cruéis na região do tórax, né, que depois ele entendeu que era, né, que estavam extraindo, os amigos espirituais estavam extraindo esses resíduos fluídicos, acredito que não fossem bons fluidos, né? Que não fossem bons fluidos, talvez algum tipo de sentimento menos feliz, de mágoa, né, de rancor, alguma coisa que talvez ele estivesse ainda guardando dentro do seu coração. E aí os amigos espirituais extraíram aquilo dele, né? Me parece, pela dor que ele diz estar sentindo, né? Resíduos, né? Resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Agora temos um outro subtítulo, né? Recebendo socorro. Finda a prece que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia, buscando isolar meu pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes, né? Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora em silêncio. Gente, observa o tratamento, né, espiritual. Observa todo o processo de desligamento que os amigos espirituais executam, né, no momento do nosso desenlace, né? Ele diz que a filha estava ali, amorosa, ao lado dele, buscando minimizar, né, o sofrimento dele, as dores dele, relativa àquela intervenção pela qual ele estava passando, né, no momento da desencarnação. Né? E ela ficou ali ao lado dele, amorosamente, né, por mais de 1 hora, ele fala, e em silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis. E, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Ou seja, ele também ficou em silêncio, a filha ficou em silêncio, ele também ficou em silêncio, com receio de falar e alguma coisa não dá muito bem, né? Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrar. E verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito.
vamos agora aqui fazer um ligeiro comentário, né? Esse trabalhador, né, ele passou por essas situações, ele diz aqui, durante 1 hora ele ficou ali em silêncio e tal. Nos parece longo período, sim, mas ao mesmo tempo, se nós formos comparar com outros espíritos que falam, que permanecem às vezes anos, séculos em sofrimento, foi bem pouquinho, né? O estado de perturbação dele, né? Então, eu acho que é isso que nos faz pensar o quanto é importante, né? O quanto é importante o nosso preparo espiritual para o momento da desencarnação. Nós estarmos, de uma certa forma, preparados, porque é algo inexorável, não é? Que vai acontecer mesmo para todos nós. Então, nós temos que buscar, né, encarar esse momento de uma forma mais natural possível, para que essa transição se dê de uma maneira suave e menos turbulenta, né? Menos confusa possível. E também, para auxiliar, né, a esse momento nosso de desligamento, nós também temos que buscar viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? De acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, ou seja, temos que buscar ser boas pessoas, verdadeiramente boas pessoas, né? Nos conhecer melhor, identificar as nossas más tendências, aquilo que a gente ainda faz de errado, se a gente, de repente, é maledicente, se a gente, às vezes, é orgulhoso demais, prepotente, não é? Identificar, não precisamos falar isso com ninguém, mas podemos verdadeiramente fazer uma autoanálise, identificar aquilo que a gente sabe que ainda faz de errado e a partir da identificação dessas mazelas, buscar eliminá-las do nosso dia a dia. Pedindo a Deus que nos ajude, o nosso amigo espiritual que nos ajude a superar essas más tendências ainda que nós trazemos dentro de nós. Esse homem velho que teme permanecer vivo dentro de nós, não é? Porque quanto mais espiritualizados formos, quanto mais voltados para o bem, a prática do bem, né, o bom relacionamento entre as pessoas, mais fácil será o nosso desligamento. Não pensem que o simples fato de nós irmos a um templo religioso, de nós comparecermos, que é o nosso caso, né, à casa espírita 1 vez por semana, trabalhar de repente como médico, dando passe, isso, aquilo, que aquilo já nos garante um desenlace tranquilo e sereno. Não. O que nos vai garantir, né, um desenlace mais tranquilo e sereno é a nossa conduta. A forma como nós estamos vivendo. Porque nós podemos enganar aos encarnados, né? Mas aos desencarnados jamais. E como Jesus bem falou, a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, busquemos fazer boas obras para que nós possamos verdadeiramente, no momento do retorno à verdadeira vida, sentir menos, né? Sentir menos essa perturbação que acontece com todos nós, né? Bom, o momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme, regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Ou seja, ele olhou para ela e, no olhar, ele pediu a ela que continuasse ali ajudando a ele, orando ao seu lado, né? Via movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender, né? Ou seja, a filha dele estava ali transmitindo energias, né? Uma espécie de passe, energias magnéticas para tentar fazer um tratamento ali com ele, né? Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Ele conseguiu orar. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. Ou seja, antes ele não estava conseguindo orar. Passado algum tempo, inclusive com assim, os passes, né?
com a energia que a filha transmitiu a ele, passando a mão pela cabeça, né, ele começou a perceber que ele já tinha capacidade de orar, já conseguia concatenar as ideias. E ele diz que improvisou uma sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, apesar da fraqueza extrema que me possuía. Ou seja, ele foi realmente se recuperando, ele foi sentindo, né, que estava melhorando. Né? Ele começou a sentir que seu corpo, né, espiritual estava mais harmonioso. Né? Embora ele sentisse grande fraqueza ainda. Notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera francamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-me normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto. E tanto bem me faziam as inalações prolongadas do oxigênio, que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Estabelecendo-se minha força orgânica, fortificava-me a potência visual. Olha que interessante, lembra que ele disse que não estava conseguindo enxergar direito? Né? E aí a filha dele começou a dar, né, a transmitir a ele aquelas energias balsâmicas. Ele foi se sentindo melhor, já começou a se sentir capaz de concatenar as ideias e fazer a prece. Aí começou a orar. Aí ele começa a observar que partiam da filha em direção a ele, muitas fagulhas de luz minúsculas, de cor alaranjada, né? E ele se viu cercado por aquela luminosidade. E ele começou a sentir, né, que aquelas luzes eram como se fosse um alimento, né? E o ar começou a ficar... O ar, na verdade, que ele estava respirando, era um ar mais leve, puro. Ele começou a respirar com facilidade, normalmente, e parecia que o ar que ele estava respirando era um alimento, pois ele foi se sentindo mais forte. Começou a sentir que estava tendo restabelecidas as suas forças orgânicas e, inclusive, a sua capacidade visual também, né? Vejamos aqui, a Verinha Parente está nos dizendo: a batalha é conosco e diária para melhorar sempre. Com certeza, Vera, com certeza, né? A Nora Liberato também chegou aqui. Boa tarde, Nora, tudo bom com você? Que bom que você está aqui. A Ironia está dizendo: a série psicológica da Joana nos dá todas as orientações doutrinárias e indicações terapêuticas para chegarmos à plenitude e autorrealização. Com certeza, né? Existem muitas obras espíritas extremamente importantes, que o estudo dessas obras, né? Estudo, não apenas a leitura, mas o estudo, né? E a meditação sobre essas obras sempre nos vão dar maiores condições, né, de enfrentar essas situações. A Nora está aqui. Boa tarde, Silvia, desculpe o atraso. Não tem importância, querida. O importante é que você esteja aqui conosco, né? Bom, vamos continuar. E aí ele diz: a claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum, né? Então, ele estava envolto numa claridade alaranjada, né? E ele diz que essa claridade ficava assim, meio que mesclada, né, com a luz comum lá do ambiente, né? Oi, Patrícia, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você chegou, né? E aí ele fala: a melhora experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento ainda era insuperável. Ou seja, ele melhorou, tá? Ele melhorou bastante. Porém, ele ainda não estava em condições de falar, né? Ele diz que o seu abatimento era ainda insuperável. Ele não conseguia superar o abatimento a ponto de conseguir falar. Vocês vejam como o processo é lindo. Ele sentia melhora,
Mas não foi assim, de um momento para outro, que ele ficou em plenas condições. Não, ele foi melhorando, mas ainda tinha muitas coisas, né, que ele precisava restaurar. E a sua capacidade de falar era uma delas, né? Como ele diz aqui, né? O abatimento era ainda insuperável. E aí ele fala: assombrado, vi-me em duplicata. Olha isso, né? Ele viu que ele estava como que duplo, né? Eu, que tanta vez exortar os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Olha só, gente. Ele ficou assustado quando ele se viu desligado do corpo físico. E ele fala, né, que ele tantas vezes, né, falou com os desencarnados: observa o seu corpo material ali desligado e tal, não sei o quê. Agora ele estava vendo isso e estava com medo. Olha como é que são as coisas, né? Então ele diz: eu que tanta vez exortar os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, ou seja, ele agora também estava desvencilhado do corpo físico. Estava ali, o que ele via em duplo era o seu corpo físico, do qual ele estava desligado. E ele tantas vezes havia dito para os espíritos encarnados, né, olhar, veja aí o seu corpo, você está desligado desse corpo, não tem mais nada com ele e tal. Agora ele via e estava assustado, né? Espantado e amargurado. Fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia a qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar meu propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. Interessante, né? Você veja que ele, com todo o conhecimento e tudo mais, ele que havia dito tantas vezes a espíritos desencarnados que observassem, né, o seu corpo de carne, do qual eles estavam desvencilhados, agora ele via, ele estava vendo o que acontecia com ele. Ele se via em duplo, o seu corpo espiritual e o corpo material ali já a se enrijecer, porque estava sem vida. E ele ficou com medo. E ele quis se afastar dali. Aí ele olhou para a filha dele, né? E quis se afastar, né? Ele diz: a contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitivo, né? Queria se afastar dali. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte. Impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente, a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me: tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Olha só, ele já conseguia se ver duplicado, corpo físico separado do corpo espiritual, e a visão do seu corpo físico morto, né, sem vida, o incomodava. E aí ele quis se afastar dali. Porque quando ele olhava o seu corpo físico ali sem vida, ele vinha com todas aquelas ideias de morte, finitude, naturalmente, né? E aí ele pensou que se ele se afastasse daquilo, ele então poderia ter aquela sensação, né, de vida eterna, né, de vida, de continuação da vida e tudo mais. Então ele queria se afastar. A filha percebeu essa sensação que ele estava sentindo e disse para ele ter calma. Por quê? Porque o processo ainda não havia terminado, né?
Os laços, ela disse, os laços não se desfizeram totalmente, né? Precisamos ter paciência por mais algumas horas, né? Veja o processo. Próximo subtítulo. Em posição difícil. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. Ou seja, quando ele observou melhor, né, a sua volta, ele percebeu que ainda existia, né, um fio prateado ligado, né, ao seu corpo espiritual, né, da cabeça, ligava o seu corpo espiritual à cabeça do seu organismo imobilizado. Ou seja, o seu corpo espiritual ainda estava ligado pelo fio prateado ao corpo físico, né? Ao corpo físico. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Porque ele se via vivo, né? Ele está perguntando, eu sou o cadáver ou o cadáver sou eu, né? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? E aí, eu aqui, né, observando de fora, né, podemos entender que era todo o seu corpo espiritual que estava captando essas emoções, não é? Por quê? Porque estava desligado do corpo físico. Na verdade, quem sempre capta as emoções, né, é o nosso corpo espiritual. Só que ele capta as emoções e as transmite quando estamos encarnados através do nosso corpo físico. Mas a partir do momento em que ele estava desligado ali do corpo físico, quase que totalmente desligado, tudo isso que ele estava sentindo era o espírito que estava verdadeiramente experimentando, né? Vejamos o que ele vai dizer aqui, né? Porque olha só, ele estava ali numa dúvida, né? Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca eu pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos ele assinalava as palavras de Marta? Intentando ver meus olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Olha que situação, né? Onde é que Ironides nos colocando? É porque exortar os outros é fácil, porque só entendemos o peso da dor quando chega em nossa pele. Às vezes esquecemos que Jesus não quer sacrifício, quer misericórdia dos outros. É verdade, né, Ironides? De fato, nós podemos imaginar muitas coisas, né? Como estamos imaginando agora, né? Mas a vivência, com certeza, será uma experiência diferenciada. A vivência, com certeza, será diferente, né? Uma coisa é você imaginar determinada situação, outra é você viver, né? Eu acho que, por melhor que seja a nossa capacidade de imaginação, nós nunca iremos ter a ideia exata das coisas, né? Acredito que sim. Bom, e aí ele continua lá, né? Ele fala o seguinte, que ele tentou ver os seus olhos mortos, né? E aí, nesse momento, ele sentiu-se atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Fitando, então, o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser, que ressurgia na espiritualidade, recordei
certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça, que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação, precioso amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Olha só o pensamento que veio na mente dele, né? Aquele corpo sem vida, que ele estava assim meio repugnado, querendo se afastar, foi o corpo que o serviu durante muitos anos. Foi um instrumento que o espírito dele utilizou, né, durante muitos anos na sua jornada terrena. E aí, né, naquele momento, ele viu que ele tinha que ser grato àquele corpo. Ele tinha que ser grato àquele corpo, né? Então, era obrigação dele vencer o mal-estar que ele estava sentindo e a repugnância por aquele corpo sem vida. Porque aquele corpo havia auxiliado muito a ele na sua jornada terrena. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Ele começou a ver o seu corpo, né, ali, aquela roupa velha, né, que ele havia utilizado durante tantos anos, com outros olhos, né? Começou a vê-lo como um valioso companheiro, né? O companheiro do qual ele iria se afastar, em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Olha o que ele está questionando, né? Que com o corpo físico ele teve, né? Teve muitas oportunidades, muitas bênçãos e tudo mais. Agora ele faz uma pergunta muito, a meu ver, um pouquinho fora de contexto, considerando os conhecimentos que nós temos, né? Ele olhou para o corpo, né? E pensou, sem o corpo agora, como eu vou continuar o aprendizado? Pelo espírito, claro. Né? Através do corpo espiritual. Quem aprende, na verdade, é o espírito. Ele está no plano espiritual, ele não necessita mais do corpo físico. Fixei o enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Vocês vejam que coisa interessante, né? Como esse espírito, que de uma certa forma tinha conhecimentos a respeito da vida após a vida, do processo, né, de desligamento do corpo físico, do corpo espiritual, do fato de que o corpo espiritual permanece vivo e trabalhando e aprendendo, estudando, ele estava preocupado em como seria, né, como ele continuaria a viver sem o corpo. Como se ele jamais tivesse ouvido falar nisso. Né? E ele diz, fixei ali o corpo enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne imóvel. Ele se viu incapaz de separar emoções e selecioná-las, e aí ele se afundou em angústia, ficou angustiado. Minhas energias pareciam retransferir-se. Aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. Ou seja, essa sensação dele de angústia e, de uma certa forma, de apego ao corpo físico fez mal a ele. Né? Porque a energia que ele estava recebendo no seu corpo espiritual meio que foi transferida para o corpo inerte, né? E aí ele começou a se sentir em desalinho, em desajuste. Ele fala, percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado.
Claro, ele quis, pelo que eu entendo aqui, ele quis meio que reviver aquele corpo morto e as energias que ele deveria utilizar no seu corpo espiritual para cada vez mais se fortalecer, como ele estava sentindo antes, quando a filha transmitiu a ele aquelas energias, no seu corpo espiritual, ele, por um apego ao corpo físico, ele meio que fez com que aquelas energias fossem para o corpo inerte. E, naturalmente, aquilo não teve nenhuma valia, né, para causar um bem-estar a ele, pelo contrário. Né? A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Foi uma sensação desagradável. Registrando minhas dificuldades, Marta informou bondosamente. A filha percebeu o que estava acontecendo. Lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. Ou seja, o seu tempo na carne acabou. Não adianta querer pensar como é que vai ser agora que eu estou fora da carne. Acabou, deixe de ficar divagando sobre essas coisas que não tem valia nenhuma agora. Concentre-se na prece. Concentre-se na prece. Coloque sua mente em oração. Né? Olha o que ela fala. Lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração. Concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Ou seja, com dificuldade, ele meio que se afastou de novo do corpo físico inerte e meio que tentou, né, se concentrar na oração. Meu objetivo agora era não pensar. Se avançava no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Você veja. Quando ele ficava focado no corpo físico, ele voltava. Né? O seu espírito era atraído de novo, né, para ficar enclausurado ali naquele corpo físico que já não podia brigar o seu espírito. Né? Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas, a esfera física e a espiritual? Aquietei-me. Então, ele disse, ele agora tinha que se concentrar e não pensar. E se ele pensasse no passado, ele ia para o corpo físico. Se ele pensasse muito no futuro, ele ficava também confuso, né? E tinha, como ele fala aqui, estranhas vertigens. Então, ele resolveu não pensar em nada e orar. Né? Só orar. Entre amigos espirituais. É o outro subtítulo. Entre amigos espirituais. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatava. Né? Ele, então, pedindo a Jesus, né, que o auxiliasse, obviamente orando, né, pedindo a Jesus que o auxiliasse a encontrar o melhor caminho naquela situação, observei que minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de ótica afetavam minha retina hesitante. Alterara-se minha noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor. Você veja que ele começa, a capacidade visual dele começa a se modificar e ele já está meio confuso se as coisas estão do lado de fora, se as coisas estão penetrando nele, né? Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Tá vendo as coisas tudo meio confuso. De repente ele viu duas figuras ao lado da filha dele, né? Centralizei quanto possível o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Ou seja, ele focou, queria ver exatamente o que estava acontecendo ali e aí ele conseguiu.
Né? Ele diz, tive o meu esforço de ver melhor recompensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. As duas figuras que ele viu ao lado da filha dele agora ficaram nítidas. Que alegria me banhou-se. Num deles, identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes. E no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade. Ele reconheceu o doutor Bezerra e um outro amigo, né? Irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois haviam notado a minha surpresa indescritível. Imagina, né? No momento da desencarnação, você identifica o doutor Bezerra. O irmão Andrade, não sei quem é, talvez fosse um conhecido dele, né? Um trabalhador também das lides espíritas, mas o doutor Bezerra é bastante conhecido. E aí os dois notaram a surpresa, né, que ele teve enorme ao perceber que era o doutor Bezerra e o irmão Andrade. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência. Isso aqui é muito interessante, né? Olha o que ele coloca aqui. Que enquanto nos debatemos, vou até sublinhar, gostei dessa frase. Enquanto nos debatemos, né, na lida material, ou seja, enquanto a gente está encarnado, né, enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência. Falamos com referência aos espíritos com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Quantos sacrifícios exigira daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Ele tentou se erguer para receber os amigos espirituais, mas ele não conseguiu. Percebendo minha intenção, abeiraram-se de mim. Cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentileza, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com mais rapidez. O doutor Bezerra está explicando para ele que precisava, né, de mais tempo para desligá-lo do corpo físico. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Ou seja, ali onde ele estava, ele tinha algum tipo de fluido não muito bom que estava, de alguma forma, prejudicando a sua libertação. Mais tarde, vinha perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem, olha só, que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Olha que coisa interessantíssima para todos nós observarmos, né? O doutor Bezerra falou em fluidos gravitantes, né, que haviam no ambiente doméstico. E aí depois ele vem a saber que os objetos, as nossas coisas, né, os nossos objetos pessoais, emitem radiações que se combinam com as nossas ondas magnéticas e criam elementos de ligação entre esses objetos nossos e nós mesmos, né? E que é necessário nós praticarmos o desapego com relação a eles, né? A fim de que eles não nos prendam
e perturbem no momento do desligamento. Olha que coisa. Após instruir-me, benévolo, recomendou-me dizer que esquecesse o retraimento em que me refugiava, ele estava envergonhado, né, meio sem jeito, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Olha o socorro recebido pelo Dr. Bezerra, né? Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência. A rigor, aliás, não pude levantar-me nem falar. Ou seja, depois que terminar de receber os passos do Dr. Bezerra, ele ficou mais resistente, né? Mais fortalecido. Mas ele diz que, de qualquer maneira, ele não conseguia nem se levantar e nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, assentou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Gente, olha que interessante como o mar é bom e revigorante. Nós sempre vemos falar do mar, né? Amigos espirituais, quando vêm da erraticidade para algum trabalho na Terra, em geral, eles vão para a beira-mar para se retemperarem, né? E aqui o Dr. Bezerra está dizendo que ele vai ter que sair dali, vai ter que levantar dali, ele vai amparado por eles, e ele diz o seguinte, né? Era necessário ele sair dali de algum modo, né? O espírito dele sair dali de algum modo. E aí o Dr. Bezerra diz que vão levá-lo até a praia, onde as virações marítimas serão portadoras de grande bem ao seu reajustamento geral, né? Abracei meus devotados obreiros da caridade com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era, por eles, rapidamente conduzido à beira-mar. Olha que lindo, né? Olha que coisa tão interessante, como é que nós, mesmo sem querer, né, e sem perceber, atrapalhamos o nosso desligamento. Você viu que ali o apego que ele estava manifestando aos seus bens materiais, as suas coisas, estava criando vínculos entre ele e aquelas coisas, e isso estava segurando, retendo ele no corpo do espírito. E aí o doutor Bezerra falou, né, que ele precisava sair dali de qualquer maneira. E que ele, então, seria levado por eles para a beira-mar, onde ele, então, poderia usufruir daquelas virações marítimas que seriam bastante benéficas para ele. Muito interessante isso, né, gente? Muito, muito interessante mesmo. Bom, meus queridos, chegamos ao final, né, do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês 2 novos programas que terão início agora no início de março, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Ambos irão iniciar no dia 6 de março. O primeiro, gente, será a radionovela espírita, que nós começaremos a transmitir aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador, no dia 6 de março, às 10 da manhã. De segunda a sexta, todos os dias apresentaremos um capítulo novo, e a novela será Há 2000 Anos. Essa novela é lindíssima, vale muito a pena. Quem ainda não ouviu, vale muito a pena ouvir, né? Há 2000 Anos é uma das vidas, é a narrativa de uma das vidas de Emmanuel como senador Públio Lentulus, e é um romance que foi ditado a Chico Xavier, né? Então, no dia 6 de março, às 10 horas da manhã, iniciaremos a transmissão da radionovela espírita Há 2000 Anos. No mesmo dia 6 de março, nós iniciaremos às 19 horas o programa Enfoques Espíritas, quando nós apresentaremos estudos do nosso irmão Jorge Elahá.
E o primeiro programa de Enfoques Espíritas tem como tema Nunca Subestime o Amor, tá? Às 19 horas, com o nosso querido Jorge Elahá, ok? Muito bem. Então, chegamos agora aqui ao final, né? Queremos nos despedir de vocês, espero que tenham gostado. Juliana, que gratidão, eu que agradeço, querida, né? Que maravilha, realmente né? Vai ser muito bom esses 2 programas novos, né? Serão muito bons. Bem, pessoal, um beijo grande para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.